A paz do Senhor, aqui são os pastores José Arthur e Patrícia Moura. Estamos aqui com o nosso amado irmão evangelista Jefferson aqui na sala Google Meet. Hoje nós temos o prazer de estar com a nossa amada irmã Fabiana, que sempre está com a gente na sala Google Meet, mas hoje ela está aqui ao vivo. Aqui está o filhinho dela. João. E estamos aqui então para dar continuidade, Lucas, né? Estamos também com o nosso filho Lucas. E esse estudo ele é só dado pela sala Google Meet, mas ele é gravado pelo áudio em outro aparelho celular, ele é editado e depois postado no YouTube. Amém? Você pode orar, pastor? Amém. Pai Celestial, em nome de Jesus, muito obrigado por esta tarde, pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Senhor, este assunto não é muito fácil. Por isso pedimos sobre nós o sangue de Cristo, nos guardando, nos livrando de todo mal, Pai. Guarda as nossas famílias, ó Pai. Livra de todo mal, Pai. Toma a família da Fabiana, Pai. Toma a família do Jefferson, Pai. Toma a família da Patrícia também, por os irmãos dela, Pai. Senhor, a minha família, os meus pais. Deus, em nome de Jesus, toma a vida do Lucas, ó Deus, guarda-nos, ó Pai, debaixo do Teu sangue. Que o Teu nome seja glorificado essa tarde. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir então, nós temos estudado batalha espiritual já há bastante tempo, né? A primeira aula foi 12 de agosto de 2022. Nossa. Então, vai daqui a pouco completar um ano que a gente está estudando batalha espiritual, ainda estamos na apostila 1 e vem aí a apostila 2. Então, eu acho que vai entrar por esse ano estudando batalha espiritual. E nós estudamos semana passada sobre identificando as manifestações demoníacas. E hoje nós vamos começar a estudar, né? Não sei se vai dar para terminar, como expulsar demônios. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Mateus, capítulo 10, versículo 8. Você pode ler pra gente, Fabiana, bem alto? Mateus, capítulo 10, versículo 8. Cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Então, primeira coisa, expulsar demônio é uma ordenança. É uma ordem, né? Tá no imperativo. E é tão importante quanto orar por enfermos, como que fala, né? Como ensinar a palavra, como orar por cura interior, ressuscitar mortos. É tão importante quanto. É verdade. Né? E agora, aqui Jesus ele está falando com os 12 discípulos. É verdade. Interessante que aqui Jesus não está falando com a multidão que seguia ele, que estava interessada só em bênção. Jesus não estava falando com os 70 que seguiam ele, que estavam como curiosos. É verdade. Ele estava falando com os 12 discípulos que estavam seguindo Jesus e aprendendo com ele. É verdade. Então, expulsar demônio, primeiro, você precisa ser nascido de novo. Isso é sem discussão. Exatamente. Mas não basta ser nascido de novo. Não basta ser só um filho, uma filha de Deus. Você precisa ser um discípulo e uma discípula de Jesus. Porque não tem como você expulsar demônios sem estar cheio do Espírito Santo, fluindo nos dons espirituais, aprendendo a ter discernimento, entendimento e sensibilidade ao mover de Deus naquele momento. Então você precisa ser um filho de Deus, um discípulo de Jesus e, importantíssimo, não estar na prática do pecado. É diferente de não ser pecador. Todos nós somos pecadores. Quem não comete um erro, um deslize, um pecado a cada dia é mentiroso.
Todo dia a gente fala o que não devia falar. Fala às vezes de alguém que não deveria falar. Às vezes dá um grito com alguém como não deveria gritar. Reage às vezes de uma maneira que não deveria reagir. Eu não estou falando nem de pecados aos olhos da sociedade, né? Grotescos. Um dia eu mato, outro dia eu roubo. Não. Mas no dia a dia, expressões que às vezes não é nem por intenção maliciosa, às vezes não é nem desejando fazer aquilo, mas acaba fazendo. Aí você vai, se arrepende e pede perdão. É verdade. Porque nós somos humanos e o Senhor entende a nossa fragilidade e as nossas falhas humanas. Se você esperar isso nunca acontecer na sua vida, você não vai expulsar demônio nenhum. Eu estou falando de prática de pecado. Qual é a diferença? Prática de pecado eu sei que mentir é pecado, mas eu gosto de mentir, eu escolho mentir, eu vivo a mentira e não me arrependo de mentir. Isso. É a prática do pecado. Isso. É o estilo de vida, exatamente. Quando a pessoa ela faz do pecado um estilo de vida, isto é, diariamente ela faz aquilo, faz parte da natureza dela, né? É como diria um antigo pregador, né? As galinhas põem ovos, eu sempre repito essa frase, as galinhas põem ovos, a vaca dá leite, e o pecador peca. É natural o pecado na vida daquele que não segue a Jesus Cristo. No nosso caso, que somos pecadores salvos, o pecado é apenas um incidente no meio do caminho. Aconteceu, se levanta a cabeça e continua caminhando. Pede perdão. Pede perdão a Deus, pede o sangue de Jesus sobre a tua vida e continua caminhando. Esse não é seu estilo de vida. Aconteceu, você não vigiou, você não estava de olho ao seu redor, o que estava acontecendo, porque o inimigo anda ao seu redor te observando o tempo todo. Então, se aconteceu, levante-se e continue andando na presença de Deus. Você não pode deixar, tipo assim, por exemplo, eu vou contar um exemplo muito recente que aconteceu aqui em casa, que eu conto muita coisa aqui de casa e vai pro YouTube, eu não tô nem aí, porque as pessoas precisam tomar exemplo com as lideranças para ver que lideranças também passam pelas mesmas coisas que elas passam. Por exemplo, nós íamos pregar, eu e José Arthur, naquele estudo sobre casamento. Já tem um tempinho, né? E coincidentemente, que não existe coincidência, eu e Arthur discutimos. Todo casal discute, mas foi uma discussão até esquisita. Por bobeira, se tornou um vulcão. Parecia a Segunda Guerra Mundial. E aí veio na mesma hora aquele pensamento: eu vou ministrar sobre casamento, eu vou desmarcar a ministração, lembra? Lembro, horrível. Aliás, eu procuro até esquecer essas coisas. E aí, simplesmente, eu falei, não, calma aí. Eu tô reconhecendo que isso é um ataque maligno. Ele quer que a gente não ministre. Cheguei pro Zé Arthur, pedi perdão para ele me pediu perdão, reconhecemos os nossos erros, pedimos perdão a Deus, agora vamos ministrar. E foi uma bênção. E o inimigo engoliu fogo. Porque o inimigo, ele quer que você não faça a obra jogando condenação. Então, se você errou, pede perdão e prossiga fazendo a vontade de Deus. Inclusive expulsar demônio. Porque você não perde a autoridade. Quando você pede perdão do pecado, o Senhor já perdoou e a autoridade de Cristo continua. O inimigo, a tática dele é sempre a mesma, nunca muda. É sempre aquele negócio: joga o verde para colher maduro. Quando você já deslizou, ele já fala: pô, você já foi muito longe. Continua, cara, no que você tá. Você não pecou? Agora, por favor, agora continue. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Continua no pecado agora e vá adiante. Finalize logo o negócio. É assim a tática do inimigo e jamais vai mudar. É o jogar verde para colher maduro. É isso que ele faz. Então, não lembra daquele episódio que o inimigo, o demônio que manifestou, falou assim: Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, e você, quem é? Os filhos de Seva, que eram filhos do sacerdote, que quiseram expulsar demônio,
usando o nome de Jesus. Eu ordeno que vocês saiam agora em nome de Jesus a quem Paulo prega. E aí os demônios responderam. Deram uma surra dos caras. Bateram neles, fisicamente. Os caras levaram MMA na cara, ficaram todo rasgado, todo ferrado, pronto. Por quê? Mas antes de bater, o que ele falou? Olha, eu conheço Jesus e eu conheço Paulo. E vocês, quem são? Por quê? Você acha que Paulo não pecava? Ele pecava. Mas ele não vivia na prática do pecado. Jesus não pecou. Mas esses estavam na prática do pecado. Não vem tentar me expulsar. Eu vou fingir que eu sou o inimigo falando, né? Não vem tentar me expulsar em nome de Jesus se você não vive como discípulo de Jesus, mas vive na prática do pecado, porque não vai rolar. Você não precisa estar perfeito para expulsar demônio, porque a gente tem falhas todos os dias. Todos os dias temos falhas. Agora, se eu leio a Bíblia todo dia, se eu caminho em santidade, se eu me reúno com os meus irmãos, se eu estou sempre orando, se eu estou ceando, se eu sou um verdadeiro discípulo, não tem para ninguém, vai ter que sair de qualquer maneira. Então, esse é o primeiro item. O segundo está em Mateus, capítulo 8, versículo 16. Maria, pode ler para... Você tá com a Bíblia aí, tá, né? Você pode ler ou no trabalho ou vão implicar com você? Sim, pode ler. Então lê aí pra gente o Mateus 8,16. Jefferson, lê pra gente Mateus 8,16. Mateus 8,16, tá? Deixa eu pegar aqui. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Amém. Amém. O que ele usou? Eu declaro que você sai em nome de Jesus, porque eu pertenço à igreja tal, e eu sou evangelista, e eu sou pastor, e eu sou isso, e eu oro e jejuo tantos dias. Não. Aqui foi o próprio Jesus. Né? O próprio Jesus. Mas eu tô falando que o próprio Jesus, ele usou a palavra. Ele falou, olha, eu vou te expulsar porque eu sou filho de Deus, eu estava com Deus antes de vir como homem. Ele não falou dele, ele falou da palavra. Ele usou a palavra. Porque ele falou, nada do que eu faço que Deus não tenha feito e me ensinado a fazer. Então o próprio Jesus tinha essa humildade. Como é que nós... Porque eu já vi em programas televisivos, falar em nome de Jesus é só um detalhe. Mas vem, eu expulso porque você está na igreja tal, eu sou fulano de tal. Isso não vai adiantar nada. Né? Para você ter autoridade sobre espíritos malignos, você precisa estar declarando a palavra. Jesus venceu o diabo na tentação do deserto, não foi com mérito dele, não foi com medalha dele, nem com o histórico dele, foi com está escrito. Exatamente. Jesus não dançou no espírito durante 2 horas, rodando e rodopiando. Ele estava dentro da palavra de Deus, ele usou a palavra de Deus e ele estava cheio da palavra de Deus. É por isso que ele usou a palavra de Deus. É a única coisa que afasta o inimigo, é a palavra de Deus. Então você, quando for expulsar demônio, você tem que estar cheio da palavra de Deus. Se você for uma pessoa que não lê Bíblia, rasa da palavra de Deus, vai se dar mal. Só lamento. Mas a gente vê expulsando. Será? Eu questiono. Porque existe uma coisa também, o demônio, ele combina, entra e depois sai e engana. Depois volta. Depois volta, pior. Então, eu tenho minhas dúvidas. Porém, essa não é a questão. A questão é se você vai enfrentar espírito maligno na vida de alguém, primeiro, a palavra tem que estar habitando ricamente no seu coração. E você tem que estar debaixo da autoridade do nome de Jesus. Não vá na sua autoridade. Agora nós queremos chamar o missionário tal, especializado, bacharelado em expulsão de demônios. Aí todo mundo bate palma. Aí entra lá
Pode vir, o senhor sabe tudo. O senhor, aí ele conta, não, eu sou diplomado, eu fiz o curso tal, de expulsão de demônio. Comigo demônio não tem vez. Vem cá, e Jesus entrou aonde nisso? Não, sim, Jesus, mas fui eu que estudei. Só que não. Expulsar demônio não depende do seu currículo teológico ou do seu currículo de estudo, mas depende de o quanto a palavra habita em você e o quanto você está submisso ao Senhor. O que a palavra diz? Sujeitai-vos a Deus e o diabo fugirá de vós. Não é sujeitai-vos aos seus estudos, aos seus conhecimentos, aos seus diplomas. Não, sujeitai-vos a Deus. É o quanto você tem de Deus na sua vida é que vai te dar autoridade no sangue de Jesus para expulsar demônio. E por isso que a gente vê aí muita coisa acontecendo, né? De errado, porque tenta expulsar de forma errada. E Hollywood tá cheia de filmes que mostram o exorcista do Papa, não sei o que, o exorcista. Gente, estão lidando com coisa real, estão lidando com seres reais. Tem gente que tá botando demônio dentro de casa vendo filme de terror. Gente, se eu faço um filme de ficção científica é uma coisa, não tem nada a ver com demônio. Agora, se eu vejo um filme de terror onde você abre um portal das trevas para dentro da tua casa, depois não reclama do que vai acontecer, tá? Depois não reclama, porque você está lidando com seres que são reais. Outro detalhe, fique indignado contra os demônios e não contra a pessoa. Vamos lá. Eu já vi nessa minha pequena carreira cristã, gente expulsando demônio e batendo na pessoa. Empurrando a pessoa. Já oraram uma vez por mim, balançando a minha cabeça, parecia que ia quebrar meu pescoço, eu tirei a mão da pessoa, alto lá, que minha cabeça não é tamborim, eu não quero que você coloque a mão na minha cabeça. Sabe, as pessoas confundem, não é a pessoa, é o espírito maligno. A pessoa apenas está usando o corpo dela, ok, ela abriu espaço, ela se envolveu, mas Deus continua amando a pessoa. Então você nem precisa tocar na pessoa se você não quiser, basta encostar um dedo de autoridade, não tá, e ficar fazendo, sai demônio, sai! Aí o demônio sai, a pessoa vai direto pro hospital com o pescoço quebrado. E ainda vai dizer que foi o demônio, não foi quem orou. Pior se fizer isso se a pessoa tiver peruca, né? Aí entendeu? Então não é o quanto, não é força física, nem maltrato, nem xingar a pessoa, nem expor a pessoa. Tem gente que faz. Vocês já viram na televisão? Eu já vi. Eu vi, né? Espetáculo. A pessoa vem toda torta pra frente. Aí tá lá o pastor, entre aspas. Olha como ela tá torta. Aí vira a pessoa. Olha como ela tá torta. Sabe por quê? Porque ela foi buscar lá o Zé das Contas. Viu? Por isso que ela tá torta. Aí, pode falar. Por que você tá torta? Expondo a pessoa ao ridículo. Quando Deus ama aquela pessoa, você tem que ir contra o espírito maligno. Não contra a pessoa. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra espíritos malignos. Então, até na hora de expulsar o demônio, entenda que você não tem que bater, nem expor, nem xingar a pessoa, e sim o espírito maligno que está dentro dela. Eu já expulsei demônio falando no ouvido. Eu fui expulsar um demônio lá na UERJ de um homossexual. Ui! Saiu. Aí, né, porque agora o novo normal, né? Então, mas manifestou. Demônio. Tava eu e minha irmã. E nós estávamos orando por ele numa sala da UERJ, quando de repente começou a chegar professor e alunos para ter aula na sala e o demônio lá manifestado. Falei, e agora? Calma. Aí eu cheguei no ouvido, não bati, não prendi a pessoa, cheguei no ouvido. Se você se manifestar, não tem mais conversa, vai queimar aqui agora. E mão pra trás. Aí botou a mão assim, pra trás, né? E foi andando do nosso lado, uma pessoa normal. Andando do nosso lado, olhando pra um lado, pro outro, até ir pra uma outra sala. Eu não tive que agarrar ele, eu não tive que puxar o braço da pessoa, nem gritar. Porque ali tinha um ser humano. Exato. Tem que ter respeito pelo ser humano. Tem gente que grita e acaba estourando o tímpano da pessoa, né? Não do demônio.
mas a pessoa, porque tá gritando no ouvido, ai, demônio da morte. Quer dizer, E outra coisa, uma só pessoa falando, já viu que quando tá, às vezes manifesta o demônio, fica 30 ao redor, e um fala, sai, e o outro fala, o outro, por quê? Eu, se fosse demônio, eu falei assim, vocês querem se decidir, por favor? Quer que eu saia? Quer que eu fale? Quer que eu grite? O que vocês querem, afinal de contas? Porque cada um fala uma coisa. exatamente. Um tem que estar liderando e o resto só intercedendo. Até para expulsar demônio tem que ter ordem e decência. Não é Isso. gritaria, não é carnaval. Todo mundo gritando, sai, sai. Se alguém chegar de fora e olhar, vai dizer que cambada de maluco. É verdade. É igual a oração, né? Se você vai orar no templo com seus irmãos, não pode ficar todo mundo gritando ao mesmo tempo. Um ora e os outros concordam. Se você não ouvir a oração do seu irmão, como é que você vai concordar com ele? Não tem condição, né? Ah, vamos orar. Aí todo mundo começa a orar em língua, todo mundo começa a orar ao mesmo tempo. E aí? Um ora de cada vez. Todo mundo tem oportunidade, mas um ora, o resto concorda. Depois o outro ora. Senão você vai concordar com alguém. Vai que tem um irmão ali que tá orando. Eu quero que esse teto desabe. Tô brincando. E você, amém, amém. Você nem ouve o que ele tá orando. Não é? É. Tem que ouvir pra concordar. Então, quando fala decência e ordem, as pessoas pensam que decência é só vestuário, tudo arrumadinho. Não, é sensatez. Orar, um ora, o resto concorda. Vai expulsar demônio? Escolhe um para liderar, o resto intercedendo. Você sabe que você intercedendo, você vai ajudar mais do que gritando. É verdade. Né? A Maria Ávila também quer ler. Sim, mas não chegou ainda. Bom, aqui, na prática, primeiro, mantenha o controle na autoridade em Cristo Jesus. Já falando sobre isso. Se você está debaixo da autoridade de Jesus Cristo, me mostre, exceto a cena que Jesus saiu derrubando o comércio no templo, no pátio do templo, me mostre na Bíblia uma vez Jesus gritando e fazendo escândalo para pregar ou para expulsar demônio. Né? Você tem que ter equilíbrio, sensatez. O diabo, ele não é surdo. Não é o tom da sua voz que vai mostrar autoridade. É o seu posicionamento em Cristo que vai mostrar autoridade espiritual. Gritar, mesmo com essas pessoas que pregam gritando. Eu particularmente não consigo mais. Não grita no meu ouvido não, que eu não aguento. Ah, quem disse que grito é sinônimo de unção? Ou autoridade. Ou autoridade? Não. Por exemplo, aquela pastora Nayara, que prega muito bem, prega mansinho, numa autoridade. E tem uma que eu não vou dar o nome porque eu não quero expor, que eu não consigo nem ouvir, que estoura os meus ouvidos, sai fora. Não aguento, pode até ter unção, mas pra mim não, eu não suporto grito. Então, mantenha o controle na autoridade de Cristo, não é a sua autoridade, porque quando você vai expulsar demônio, o inimigo, ele blefa. Exatamente. Então ele vai chegar, olha, se você me tirar daqui, eu vou matar a sua mãe. Dando um exemplo. Tá bom. Mas você vai sair assim mesmo. E Jesus protege minha mãe. Mantenha o controle. O demônio tá agitado, manda botar a mão pra trás. Bota a mão pra trás. Por que botar a mão pra trás? Pode fazer até algumas ameaças aos demônios. Não tem nenhuma regra específica, né? Já vi gente ameaçando o demônio e não é brincadeira, não. Olha, se você não ficar quieto, eu vou jogar uma bola de fogo em você. O que eles detestam muito é bola de fogo, gente. Detestam, já vi várias vezes isso. Isso não é regra. Isso não é metodologia, isso é apenas o que eu já presenciei. É sensibilidade. Por exemplo, você vê que a pessoa está muito agitada, se você não mandar o demônio ficar amarrado, ele pode machucar a pessoa. Exatamente. Que está sendo possessa. Se você não falar está amarrado, ele pode pegar o primeiro objeto que ele encontrar pelo caminho, usando o corpo da pessoa, e tacar na cabeça da pessoa e matar a pessoa. Exatamente. Exatamente. Então, você tem que ter... Porque, manda amarrar porque é bonito ficar amarrado? Não, manda amarrar para proteção da pessoa. E foi como a pastora Patrícia falou.
pra amarrar, porque agora virou moda, né? Todo mundo tá falando. Amarrado. Tá amarrado É o tempo jargão. todo. Eu já vi gente na rua falando que nem cristã era. Tá amarrado, que não sei o quê. Gente, pra estar amarrado, você tem que primeiro ser um discípulo de Cristo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Discípulo que lê todos os dias a Bíblia, ora todos os dias, se converteu, entregou sua vida a Jesus. Tá amarrado na boca de gente que não tem autoridade nenhuma, não vai funcionar absolutamente nada. Vai levar uma surra, igual os filhos de Seva. Outra coisa, aprenda a discernir quando você está falando com a pessoa ou quando você está falando com o demônio. Por que temos que falar que está amarrado? Você quer que eu explique de novo? Porque vamos supor, você vai orar, posso fazer uma cena com você? Pode. Eu vou ser o demônio? Vai. Ah, meu Deus, tá bom. Vai lá. Você, não, calma aí. Não? Você é a pessoa. Tem um demônio Ah, dentro. eu sou uma pessoa, tá. Lógico que você é uma pessoa, né? Óbvio que você é uma pessoa. Mas tem um demônio aí dentro. Aí, eu vou orar. Aí começa a orar, expulsando. Tá. Aí, você... Mas não amarro. Eu não falo, tá amarrado em nome de Jesus, as mãos estão livres. Você sabe que vai ter que sair, mas você quer o mal. O demônio que tá aí dentro quer o mal. Aí, mete a mão no celular, porque a mão tá livre. Ou pode tacar o celular em mim e me ferir, ou pode tacar o celular na própria pessoa e matar a pessoa. Exatamente. A gente manda tá amarrado, não é pra ficar cinematográfico e bonitinho, não. A gente fala tá amarrado, é que é pra a pessoa que o demônio tá ali não ficar com as mãos livres e machucar alguém. Exatamente. Deu pra entender, Maria? Exatamente. Porque uma vez nós pegamos o caso de uma pessoa endemoniada lá na antiga igreja, né, que nós fazíamos parte, lá na Tijuca, na Marechal Trompovski. Entrou um homem endemoniado, mas ele só tinha um braço. Gente, porque a gente não mandou ele ficar amarrado. Ficou com pena, né? Porque tinha um braço. Ficou com pena. O homem endemoniado, ele quase que derrubou as cadeiras todas lá do local. Porque a força do fúria, demônio no a corpo da fúria, pessoa aumenta. Exatamente. Então você tem que ter a sensibilidade espiritual, o discernimento espiritual de saber quando é demônio e quando não é. Que já tive casos que eu fui expulsar demônios com o pastor Paulo Cardoso de madrugada e a gente ficou 2 horas orando e não era demônio, era problema psiquiátrico. Ainda tem que discernir quando é demônio e quando é problema psiquiátrico. Porque existe isso também. Também. Problemas mentais. Nem tudo é demônio. Você tem que. E o discernimento é dom do Espírito Santo. É verdade. E para você fluir no dom do Espírito Santo, você tem que se encher do Espírito Santo. E a única maneira de estar se enchendo continuamente do Espírito Santo é lendo a Bíblia e orando. Então, crente que não tem vida de oração e vida de leitura bíblica, não se enche do Espírito, não flui no discernimento e faz tudo errado. Igreja local que não tem ensino da palavra e se baseia em milagres e expulsão de demônio, está fora da palavra de Deus. A maioria, né? Então vamos lá. Aprenda a discernir quando você está falando com a pessoa ou quando está falando com o demônio. Mas eu quero ainda desenvolver mais. Por exemplo, geralmente, não é regra, mas geralmente o tom da voz muda. Quando você conhece a pessoa, fica até mais fácil, porque você conhece a voz da pessoa. E é quando o demônio se manifesta, o tom da voz muda. E quando você também pergunta o nome da pessoa e a pessoa não fala o nome dela? Fala o nome de demônio. Aí é um demônio já se manifestando, né? A Fabiana perguntou aqui. Quando você vai orar, diz, qual é o seu nome? Aí fala, sou Zé Pilintra. Não, o nome da pessoa não é Zé Pilintra, já é o demônio se manifestando. E aí fica até mais fácil, né, de identificar. Aí não tem... Mas quando não fala nome nenhum, só tá falando, até pelo tom da voz, pelo timbre, pela entonação, você, ainda mais quando você conhece a pessoa, você percebe que não é a pessoa. E voltando àquela história dos braços, das mãos amarradas, a força que a pessoa tem quando ela está endemoniada não é a força dela normal. A força de... Uma pessoa não endemoniada pegar um celular e tacar na cabeça da pessoa
é de uma força X. A pessoa endemoniada, 3x. manifestando o demônio, essa força vai para 3, 4x. E pode matar uma pessoa. Exatamente. Por isso que tá amarrado. Tá amarrado. Ah, inventaram isso pra ficar bonitinho, porque é cinematográfico ficar com a mão pra trás. Não, é proteção. Entendeu? Proteção. como eu te Mas Jesus não precisava usar, né? Caso essa palavra tá amarrada, né? Não, ele é o próprio Jesus, né? Ele não usou a palavra tá amarrado porque ele mandava logo sair, né? Ele não batia papo não, né? Sai e pronto. Uma vez ele perguntou o nome. Qual o seu nome? Legião, porque somos muitos. Acabou. Dos porcos. Sim, essa parte. Mas foi um papo muito Rápido. Legião, ok, tchau. Não. A gente pode ir pros demônios pra poder continuar aqui na região? Ok, pros porcos. Ok, então vai pros porcos. Tchau. E o que a gente vê aí é interrogando, né? Eles batendo papo. Não precisa disso. Mas por que essa interrogativa? Porque tem que ser sensacionalista. Pra dar ibope na televisão. Por que você tá aí? Viu? Olha o que ele fez. Ah, quem foi o seu pai? O que você fez com o seu pai? O que você fez com a sua mãe? Expondo a pessoa. Onde você fez o trabalho? Não precisa de nada disso. Isso você conversa com a pessoa depois que você expulsa o demônio a sós, pra então ela como é que se diz? Dizer, olha, eu rejeito isso que eu fiz, eu rejeito esse trabalho que eu fiz, mas a pessoa tem que estar sóbria. Não adianta conversar isso com o demônio, você tem que conversar isso com a pessoa a sós depois, sem expor ela diante dos olhos das pessoas. Mas o Porque às vezes leva as outras pessoas a odiar, né, no caso, aquela pessoa que fez o trabalho sujo. Né? Exatamente. Sim, Exatamente. Fabiana quer perguntar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Outra coisa. Ao ordenar que se manifeste o demônio, né? Em nome de Jesus, fica de olho aberto. Tem gente que fica olhando de olho fechado. Você está endemoniado, você olha de olho fechado. Eu não vou expulsar demônio de olho fechado porque eu não sou boba. Pelo amor de Deus. Né? Nós sabemos quem são os demônios, os ardis deles. E aí eu vou ficar orando por alguém que está manifestando demônio de olho fechado? Eu não. Tem que ficar de olho aberto. É uma vigilância, né? Mande ficar amarrado em nome de Jesus. Isso nós já falamos. O porquê exaustivamente, né? Vamos agora para a página 42. Isso. Se for direcionado por Deus, pergunte o nome do chefe. E o que tem feito na vida da pessoa. Acabou. Se você for direcionado. Só se Deus direcionar. Por Deus. E quando não estiver na frente de todo mundo, Deus não vai direcionar nunca a exposição ao ridículo. É verdade. E por que é necessário, às vezes, perguntar o nome do chefe se você for direcionado por Deus? Porque identificando o chefe e expulsando ele, os outros vão ter que sair junto com o chefe. Não adianta você expulsar o subalterno, porque você tem que ir direto pro chefão. Por isso Jesus falou, qual é o nome de vocês? Legião, mas foi o chefão que falou. Você tem que ir logo no chefão, é que nem numa empresa, você tem que resolver uma coisa. Adianta passar, você tem que ir logo no manda-chuva, naquele que manda. Né? Quando você vai expulsar demônio, tem que ir logo no chefão, quando forem vários. Pra saber se é a caixa, porque tem uma hierarquia. Tem. Você tem que mandar vir logo o chefe. Porque senão vai empurrando, o chefe vai se escondendo atrás dos outros. Mas se no nome de Jesus falar, eu quero o chefe, ele tem que vir. Mandar manifestar o chefe. Outro item, não bata papo com os demônios. Tipo, eu não vou sair. Por quê? Porque eu não quero. E fica naquela lenga-lenga. Porque ele me deu autoridade pra ficar aqui. Entendeu? Não bata papo com os demônios. Nem faça da expulsão espetáculo, como a gente já falou. Sensacionalista. Às vezes eles aparecem na hora que as pessoas estão no templo, no culto, né? Aí pra tirar a atenção até do próprio culto, né? Começa a gritar, aí leva pra uma sala à parte e lá faz a expulsão. Isso é o correto. Você tá no culto, manifestou alguém, aqueles que estão debaixo de autoridade, que estão realmente tendo uma vida com o Senhor, 1 ou 2, do melhor sempre 2. Pega aquela pessoa com calma, leva pra uma sala e lá ora. Mas tem lugares que, nossa, essa é a oportunidade do sensacionalismo. Pega a pessoa e leva lá pra frente. Lá pra frente no alto. Pra todo mundo ver. Pra todo mundo ver. E aí não é de Deus, né?
Outra coisa, ordene em nome de Jesus que todas as oferendas e despachos sejam desfeitas. Que ele vá embora e leve tudo que ele trouxe. Quando você expulsar, olha, vai. E vai embora levando tudo que você trouxe. Tudo que foi feito na cachoeira, no trabalho, lá na esquina, tudo que você trouxe, leve embora. Eu te ordeno que você leve embora agora, em nome de Jesus. E ele tem que ir com mala, cuia e trouxa. Isso. Se achar que ainda existe algum demônio, que isso pode acontecer, quando Jesus foi curar aquele cego, ele curou cegos que ficaram curados imediatamente, e teve aquele que ele teve que fazer o lodo, né? Foi um processo. Teve um deles que o olho estava sem a órbita. Um deles estava sem a órbita. E ele criou a órbita. Ele criou a órbita. A expulsão de demônio às vezes pode ser imediata e às vezes pode ser um processo. E se você expulsou e achar que ainda tem algum demônio ali, pergunta para a pessoa, vem cá, me fala o seguinte, Jesus veio em carne ou em espírito? Explica isso, é fortíssimo. O demônio nunca vai falar que Jesus veio em carne, porque se foi em carne que ele veio, acabou e o inimigo está derrotado, porque era necessário que viesse uma pessoa totalmente sem pecado para derrotar o diabo. Se ele veio em espírito, aí... A morte da cruz não adiantou de nada. Não adiantou nada. Mas ele veio em carne. E o inimigo jamais vai declarar que Jesus veio em carne. Porque a derrota dele não consegue verbalizar que Jesus veio em carne. Porque ele está admitindo a derrota. Não. Porque se Jesus tivesse... Aquele que não tem conhecimento da palavra vai saber responder essa pergunta? Não. Quem responde... Olha só. Se não tiver mais demônio nenhum... A pessoa pode até não responder nada. For só, eu não sei. E não tem mais demônio. Mas se falar, vem espírito, tem demônio ainda. Tem demônio. Porque eles não admitem que Jesus veio em carne. Que Jesus veio em carne. Porque é a prova de que houve a derrota final de Satanás. Que Jesus deu a vida dele na cruz. Não como em espírito, mas em carne e osso, como homem. Foi a derrota de Satanás e seus demônios. Destrua, depois orou pela pessoa, expulsou os demônios, fala imediatamente de Jesus para aquela pessoa, senão não vai adiantar nada. Se a pessoa entregar a vida a Jesus, dá continuidade ao processo que a gente vai ver aqui. Agora, se a pessoa falar, eu não quero Jesus, você pode avisar ela, você vai ficar pior do que você estava antes. Eu expulsei demônios de você, você está liberto, você tem a chance de continuar liberto. Se você não quer Jesus, só quero te avisar, você vai ficar pior do que antes. E eu não tenho culpa disso. Você tem que avisar a pessoa. Agora, se a pessoa, o coração dela é quebrantado, ela entrega a vida a Jesus, ela reconhece Jesus como Salvador, aí vamos para a pesquisa. Senta com a pessoa, vem cá. Você já fez algum trabalho? Você já viu muitos filmes de terror? Você tem DVD de terror, de pornografia na sua casa? Você tem CDs e Blu-rays e DVDs de músicas que exaltam o demônio, que falem de bruxaria, de feitiçaria? Vamos andar pela sua casa? Vamos ver se tem alguma coisa errada no seu quarto, na sua sala? Aí chegou o momento da limpeza. Não adianta nada limpar antes de expulsar e se converter, que vai perder tempo. Expulsar demônio para a pessoa estar na consciência dela e se converter e ter direito de escolha, porque se você não expulsa o demônio, a pessoa às vezes não está no direito de escolha, ela não consegue nem discernir o que você está evangelizando. Então você expulsa o demônio, a pessoa está ali liberta, ela vai ter chance, naquele momento, ela vai ter chance de ouvir a pregação do evangelho e dizer, quero ou não quero. Quero! Agora vai começar a limpeza. A limpeza de jogar tudo que não é de Deus fora, né? Os pontos de contato, as imagens, né? Os altares dentro de casa, né? Às vezes não pode ter nenhum santo, nenhum altar desse, mas às vezes lá dentro do armário tem lá uma revistinha Playboy. Espíritos de pornografia, tá lá escondido lá debaixo das roupas, lá dentro do armário. Porque Deus sabe, o diabo também sabe, né? Sabe. E se não se fizer os pontos de contato, talvez ela nem fique endemoniada de novo, porque ela entregou a vida a Jesus, mas pode ficar sofrendo opressão.
E aí a gente começa, às vezes não é num dia só, tem que fazer outras visitas, porque você vai achando coisa. Vai achando coisa. Deixa eu fazer um esclarecimento aqui. Talvez a gente esteja falando sobre esses assuntos e tópicos e você esteja se perguntando: ué, de onde eles tiravam isso? De onde, que parte da Bíblia está saindo tanta instrução assim? Gente, isso é uma coleta de dados que nós temos feito, né? E graças a Deus tivemos um bom professor, né? O nosso querido pastor Paulo Cardoso. Mas o que acontece? Isso faz parte de um processo de caminhada com Cristo. A gente vai aprendendo e vai registrando essa informação. Tem na Bíblia, sim. Algumas partes eu tô falando. Tem. Essas Eu partes te aqui. provo. Sim, eu tô falando algumas Não, partes. quer ver? É um Pode. paralelo, vou te provar. Veio agora na minha cabeça. Quer dizer, o Espírito Uau. Santo trouxe na minha cabeça. Eu fui contestado publicamente. Foi, olha só. Vá e não peques mais. Ah, mas ali é adultério. Ué, e ter imagem de escultura não é tão pecado quanto adultério? Se envolver com bruxaria e misticismo não é tão pecado quanto adultério? Quando ele falou para aquela mulher adúltera, vá e não peques mais, porque se ela continuasse pecando ela ia ficar pior. Exatamente isso. Ali ela destruiu o pecado do adultério. Destruir DVD de pornografia, livro de pornografia, destruir bruxaria, ponto de contato, é igual não adulterar mais. Vá e não continue tendo essas coisas dentro de casa, senão vai ficar pior do que antes. Entendi. Eu falo dos detalhes aqui, né? Não, isso aqui é de experiência, né? Então, é isso que eu tô São falando. anos e anos de experiência. Exatamente, é isso que eu tô falando. Mas apenas eu dei um respaldo bíblico pra pessoa falar, a experiência não é Bíblia. Acabei de dar um respaldo bíblico. O próprio Jesus falou, vá e não peques mais. Amém. Vá e não se envolva mais com bruxaria. Vá e não se envolva mais com pornografia. Vá e não viva mais na prática de mentira. Vá e não viva mais se vestindo de forma indecente, provocando os homens. Tudo é pecado. Entendi. Vá e não peque mais. Tá ótimo. Não é isso? Muito bom. Você estava falando e o Espírito Santo veio aquela frase aqui, vá e não peque mais. Eu lembrei daquele texto. Você pode ler um pouquinho para minha voz? Claro. E explicar? Vamos lá. O próximo ponto aqui na página 42 é: pregue a palavra de forma que haja uma entrega total da pessoa a Jesus. É o que a pastora Patrícia acabou de falar, exatamente isso. Se não houver uma total entrega, os demônios vão voltar. E vão voltar em maior número. Isso aí é uma lei espiritual. O ser humano que não tem Jesus como Senhor e a casa fica vazia e não coloca Jesus como Senhor, o que vai acontecer? Os demônios vão voltar e vão chamar outros também, o que estava lá, e vai chamar mais alguns. Porque um corpo desocupado, um ser humano desocupado, pode ser ocupado a qualquer momento. Não tem Jesus, pode ser ocupado. É claro que algumas pessoas têm uma tendência maior a serem ocupadas, né? Porque elas vão ao misticismo, vão ao esoterismo, vão a coisas erradas, e aí a tendência é bem maior, né? Quer falar alguma coisa? Ensine sobre a importância de renunciar ao pecado e consagrar toda a vida a Jesus. É o que ela acabou de falar. Se não houver uma renúncia, se a pessoa não renunciar à vida passada e não receber Jesus como Senhor, é fato. Os espíritos malignos vão retornar àquela pessoa, tá? Não tem jeito. Vamos para a página... Aqui? E não, agora vamos para... Uma paradinha aqui. Anexo 1, que a gente vai falar sobre principados, potestades, dominadores do mal e hostes malignas. Nós vamos até 4h20. Ah, então tá bom. Então, a Maria Ávila, você falou que a Maria Ávila quer ler? Ela ama ler. Então põe ela para ler aí Daniel 10. Depois quem vai ler é a Fabiana. Daniel, capítulo 10. Vamos ver sobre principados. Daniel, capítulo 10, versículo 12 a 14.
Ela ama ler. Toda vez que aconteceu ela vê ou participa de uma coisa, ela quer ler. Quantos aninhos ela tem? 7 anos. 7 anos ouvindo. Nós temos também um de 7 aqui. 2 crianças de 7 ouvindo sobre batalha espiritual. Mas é isso mesmo. Tem que formar uma geração forte. Oi, Maria Ávila, tudo bom? Dá oi. Dá oi, velho. Oi! Tá lá, Tudo bom? Daniel capítulo 10, versículo 12 a 14. Eu até até o final da cultura, né? E prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus. Suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Durante 21 dias, então, Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com seus reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Muito bem. Para quem vai ouvir no YouTube, nós estamos aqui juntamente conosco com 2 crianças de 7 anos. O João, filho da Fabiane, e a Maria Ávila, filha, pode dizer filha postiça, né? Parece uma filha da Maria. Então, o que acontece? Para você ver a urgência Desse que momento, Deus tem de ensinar até mesmo as crianças a serem homens e mulheres armados espiritualmente até os dentes, né? Então, aqui em Daniel 10, de 12 a 14, nós vemos se referindo a reino da Pérsia e reis da Pérsia. Pérsia era um lugar físico, era um lugar mesmo. Só que sobre este lugar tinha os reis, o reino, que eram os principados que atuavam naquela localidade que era a Pérsia. Não eram governantes naturais, eram príncipes, principados espirituais de alta hierarquia, que geralmente atuam a nível de nações, estados, cidades, municípios e bairros. Eles atuam em localidades. É lógico que aqueles que atuam a nível de nação, até mesmo dentro da classificação principados, tem hierarquia. Aqueles que atuam a nível de nação têm uma hierarquia maior do que aqueles que atuam em nível de bairro. Assim como no natural tem o presidente e tem o secretário de bairro, né? Então é exatamente isso. Principados são aqueles que atuam a nível de localidade. Fabiana, você pode ler o versículo. Quer falar alguma coisa? Não. Isso aí, pode. Versículo 20 e 21 de Daniel 10. Então ele me disse: você sabe por que vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra ele, senão Miguel, o príncipe de vocês. Olha só. Príncipe da Pérsia, príncipe da Grécia. Era o principado que atuava, né? E não era um, porque ele fala reis da Pérsia, então eles tinham seus assessores. Gente, a estrutura política
governamental, né, da terra é apenas uma sombra do que acontece no mundo espiritual. Né? Na Pérsia tinha o chefão, o principado chefão e os principados que ajudavam ele. E todos eram os reis da Pérsia. E aqui tem o príncipe da Grécia, que também atuava a nível de um país, que era a Grécia, né? Então, isso são principados. Vamos lá. Aí eu posso sair por aí lutando contra principado? Primeiro, é ideal que você não faça isso sozinho. Não. Você esteja sempre acompanhado de outra pessoa. Exatamente. Jesus, quando mandou fazer a obra, que aos olhos dos homens parecia até mais simples, ele mandava de 2 em 2, quanto mais você orar por uma nação. Não tente fazer isso sozinho. Não que você não deva, o ideal é que não seja. Segundo, de preferência, se puder, é lógico, se for uma oração emergencial, não deu tempo de você jejuar, ok, mas de preferência em jejum e oração, porque você não vai enfrentar a pomba gira, você vai enfrentar um principado. E tem que estar debaixo do sangue de Cristo, da autoridade de Cristo. E mais do que nunca, não tem que estar na prática do pecado. Porque se você não pode guerrear expulsando o demônio de uma pessoa na prática do pecado, quanto mais você orar por uma nação guerreando contra o principado. Não faça essa loucura. Primeiro abandone a prática do pecado, senão vai dar ruim para você e se você for um chefe de família, vai dar ruim para sua família. Exatamente. Né? Agora vamos ver sobre potestade. Você pode ler, pastor? Sim. As potestades usam vidas e circunstâncias para resistir a lideranças em Deus. E a pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar. Vocês estão orando pela gente? Porque o que vem contra mim, o pastor, e todas as lideranças sérias do Senhor são potestades, tá? O inimigo não vai tirar a pomba gira e vir contra a gente, não. São potestades. Então, se vocês lembrarem de orar pela gente, a gente agradece. Continua. Elas são específicas, esses demônios aí são específicos para atacar as lideranças, tá? As lideranças na casa de Deus. 2 Timóteo. Você pode ler, pastor? 3,18. 3,8. 3,8. 2 Timóteo 3,8. Pastor vai ler. 2 Timóteo 3,8. Eu vou ler na nova versão transformadora, que é uma outra tradução que existe, tá? Tem textos bons aqui. 2 Timóteo 3,8. Esses mestres, está se referindo aos falsos mestres, tá? Se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Tem a mente depravada e sua fé não é autêntica. Veja, Moisés era uma liderança, ok? É. E Janes e Jambres eram pessoas. Mas nelas estavam potestades se opondo contra Moisés, resistindo à verdade. Por que são potestades que vêm contra lideranças sérias que pregam a palavra? Porque eles querem paralisar as lideranças para que não preguem a palavra. Porque quanto mais se prega a verdade, mais vidas andam na verdade. É verdade. Então, se é a mesma coisa numa luta natural, o que é melhor, ferir o cadete ou ferir o líder do pelotão? O líder. É a mesma coisa, né? As pessoas que eles querem ferir são as verdadeiras lideranças, né? Então, Janes, você pode ler, amor? Isso. Na apostila está escrito: Janes e Jambres provavelmente... Não está na Bíblia, segundo estudos. São estudos. Foram mágicos e feiticeiros egípcios, segundo historiadores.
que resistiram a Moisés. Vamos ver? Isso está lá esse em episódio? Êxodo 7, de 11 a 12. Se você quer ilustrar isso de forma bem legal, eu aconselho grandemente a ver um filme chamado O Príncipe do Egito, que é uma animação, desenho animado, mas é um desenho animado para crianças e adultos. É muito lindo esse desenho animado, O Príncipe do Egito, da DreamWorks. Se você conseguir ver em DVD, se você conseguir ver de outra forma, Maravilhoso. seria maravilhoso, né? Que tem uma cena lá com esses dois. com esses dois aí. Narigudos, um alto, magrinho, um gordinho, todos dois narigudos fazendo, invocando as feitiçarias. Eles chegam a ser hilários. Exatamente, para o mal, né? Êxodo 7, De 11 a 12. sou eu que vou ler? É você ler, porque quando for 3ª João, eu vou pedir a Maria para ler pra gente. Êxodo 7, 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus. O faraó mandou chamar seus sábios e feiticeiros, e por meio de suas artes mágicas, esses magos egípcios fizeram a mesma coisa. Jogaram suas varas no chão e elas também se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas dos magos. Quer dizer, Deus mostrou através do poder de Deus, né? A Bom, vara. Bom, E aí? aqui, eu acho que não é só historiador, não. Aqui mostra mesmo que eles eram feiticeiros. Feiticeiros, exatamente. Eram magos do Egito. Exatamente. Então não são historiadores, não. E aqui fala que eles usavam ciências ocultas, ocultismo. Artes mágicas, exatamente. Então, não é historiador, não, é Bíblia mesmo. Eles eram feiticeiros mesmo. Mas é porque em outra parte do Novo Testamento cita nominalmente Janes e Jambres. É. Aí é por isso que tem aqui a explicação, entendeu? Entendi. Então, por detrás deles estavam atuando potestades da feitiçaria. Olha só, né? Ainda falando sobre potestades, Maria, você pode ler? Ainda temos mais 17 minutos. 3ª João 9 e 10. Não tem capítulo. 3ª João é só versículo. Lá no finalzinho, enquanto a Maria abre, eu faço uma observação. Veja só, tudo que Deus faz, o diabo imita. Deus transformou a vara que Moisés havia trazido, a vara de Arão, em uma cobra. E os feiticeiros transformaram também em cobra, né? Quer dizer, só que quando Deus faz algo, ele é supremamente muito mais poderoso do que o inimigo. 3ª João 9 e 10. Esse Diótrefes, que nome horrível. Diótrefes. É que nem Janes e Jambes. Ele estava possuído por potestades também. Maria Valente vai perceber Eu acharia logo. bom mudar o nome dele para Idiótrefes. Vai lá, lê aí, Maria. Idiótrefes. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos responde. Portanto, se eu for chamar, se eu o chamei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós, não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede-os que desejam recebê-lo e os expulsa da igreja. Nossa. até aí. Diótrefes. Um só. Primeiro, olha a característica dele, que era usado por uma potestade. Gosta muito de ser o mais importante dentro da estrutura religiosa. Cuidado com aquele que quer ser sempre o mais notado, o mais importante, está debaixo de holofote, né? Segundo, ele resistia a João como? Com palavras maldosas, não recebia os irmãos. Agora, fica aqui intrínseco, isso é uma coisa minha, tá? Não tá na Bíblia. Se ele não recebia os irmãos, ainda os expulsava da igreja, parece que esse Diótrefes, querendo, é uma liderança. Isso aí. Ele é uma liderança que queria
está no topo da pirâmide, como diz o ditado popular, ser o mais notado, o mais importante, não recebia João, não recebia os irmãos que vinham da parte dele E ainda, e expulsava aqueles que tentavam receber, se levantando contra ele. Manipulação de liderança, isso é uma potestade. é verdade, Gente, tá aqui na Bíblia. impede outros de ajudá-los. Olha só o que ele fazia. São lideranças manipuladoras, Espírito de ditadoras, Jezabel. que querem mandar em tudo, que não aceitam que ninguém conteste. E eu já vi isso dentro de igrejas locais. Já, com certeza. Isso são potestades que resistem às lideranças que querem fazer a vontade de Deus. Exatamente. Aqui ele estava resistindo a João. Exatamente. Que coisa forte, né? Muito forte. Potestade da malícia e calúnia contra lideranças. Fabiana, não estou pedindo o Lucas para ler que você está sem a Bíblia, né? Fabiana, 1 Tessalonicenses 2, de 14 a 16. Hoje, com certeza, a gente não vai conseguir chegar até muita hostes coisa. do mal, não. Falei Mas que é muita coisa. 1 Tessalonicenses 2, de 14 a 16. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus. Até o 16. E mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios, e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados. Sobre eles, finalmente veio a ira. Olha só, aqueles líderes judeus que resistiam ao ministério do apóstolo Paulo para pregar o evangelho aos gentios eram potestades que estavam atuando através da vida desses líderes judeus que perseguiram Jesus, que mataram os profetas e estavam perseguindo também, não só o apóstolo Paulo, mas a todas as lideranças que atuavam, que pregavam juntamente com o apóstolo Paulo de forma hostil, né? E aqui fala que eles estavam acumulando pecados e se colocando debaixo da ira de Deus. Então são potestades da religiosidade. Toda religiosidade que resiste à verdade está debaixo da atuação de potestades, né? Que resistem a lideranças genuínas. Pastor, você pode ler Esdras 4, de 6 a 24? Lá no Antigo Testamento, nós vamos provavelmente terminar por aqui. Esdras 4, De 6 a 24. Pode ler? pode. Anos depois, quando Xerxes começou a reinar, os inimigos de Judá escreveram uma carta de acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. Versículo 7. Mais tarde, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, os inimigos de Judá, liderados por Bislão, Mitredate e Tabeel, enviaram a Artaxerxes uma carta em aramaico que foi traduzida para o rei. O comandante Reum e o secretário da corte Sinzai escreveram a carta, na qual apresentaram ao rei Artaxerxes um relatório negativo sobre Jerusalém. Dá uma paradinha antes de você continuar a ler. Então aqui nós vemos envolvidos, primeiro, Artaxerxes, um rei da Pérsia. O rei de Bislão, 2. O rei de Mitredate, 3. O rei de Tabeel, 4. Depois, comandante Reum, 5. Secretário Sinzai, 6.
Por enquanto, nós temos 6 líderes governamentais envolvidos nesse complô maligno. Continua. Acho que no versículo 8. 9. Saudaram o rei em nome de todos seus colegas, os juízes e as autoridades locais, o povo de Tarpel, os persas, os babilônios e o povo de Ereque e de Suzã, isto é, Elão. Também enviaram saudações do restante do povo que o grande e renomado Assurbanipal havia deportado e estabelecido em Samaria e em todas as terras vizinhas da província oeste do rio Eufrates. Dá uma parada. Então veja, além do que a gente já falou, né? Também agora entraram juízes e oficiais de Trípoli. Depois, o renomado Assurbanipal. Isso. Olha quanta gente importante, politicamente falando, envolvido no complô do mal. Continua. E deixa eu ver até onde eu fui. 11. Esta é uma cópia da carta ao rei Artaxerxes de seus súditos leais na província oeste do rio Eufrates. Informamos ao rei que os judeus que saíram da Babilônia para Jerusalém estão reconstruindo esta cidade rebelde e má. Já restauraram os alicerces e em breve terminarão os muros. Dá uma paradinha, que é para não ter que voltar. Então você veja, essas lideranças políticas e governamentais juntas estavam tentando convencer ao rei Artaxerxes que a reconstrução dos muros, das portas e da cidade de Jerusalém era um ato de rebeldia e que deveria ser parado. 13. É bom o rei saber que se essa cidade for reconstruída e seus muros forem concluídos, haverá grande prejuízo para o tesouro real, pois os judeus se recusarão a lhe pagar tributos, impostos e taxas. Isto é parafraseando para os dias de hoje, vamos perseguir os verdadeiros cristãos porque eles nos impedem de ter um lucro maior e de impor os nossos princípios que levam todos a estarem a favor a nós. Então nós precisamos parar esses cristãos que estão pregando sobre restauração da igreja e sobre os remanescentes, porque a restauração das portas e muros de Jerusalém apontam para a restauração da igreja e levantamento dos remanescentes. Então, os políticos maus irão se levantar contra a igreja genuína. Continua. Visto que somos seus súditos leais e não desejamos vê-lo desonrado desse modo, enviamos ao rei essas informações. Sugerimos que se faça uma busca no registro de seus antepassados, no qual o rei descobrirá como essa cidade foi rebelde em outros tempos. Aliás, foi destruída por causa de sua longa e problemática história de rebelião contra os reis e as nações que a dominavam. Declaramos ao rei que se essa cidade for reconstruída e seus muros forem concluídos, o rei perderá a província a oeste do rio Eufrates. Pare a igreja, porque a igreja que eu falo são as vidas, os discípulos de Jesus. Eles são problemáticos, eles causam destruição e eles roubam o governo. Pare-os. Exatamente. É exatamente A história se repete. isso. A história se repete. Continua. O rei Artaxerxes enviou a seguinte resposta: ao comandante Reum, ao secretário da corte Sinzá e seus companheiros em Samaria, em toda a província oeste do rio Eufrates, saudações. Aqui tá melhor, hein? Saudações de paz. Que paz nenhuma, né? Que paz é essa? O amor venceu. Aqui ele tá dizendo que a paz venceu, né? Só trocou a frase. Meu Deus. A carta que vocês enviaram foi traduzida e lida para mim. Ordenei que se fizesse uma busca nos registros e descobri que de fato Jerusalém tem sido ao longo dos anos foco de insurreição contra vários reis. Misericórdia. Aliás, rebeliões e revoltas são normais ali. Reis poderosos governaram sobre Jerusalém e sobre toda a província oeste do rio Eufrates e receberam tributos, impostos e taxas.
Portanto, deem ordens para que esses homens parem seu trabalho. A cidade não deve ser reconstruída enquanto eu não mandar. Sejam diligentes e não descuidem desse assunto, pois não devemos permitir que a situação prejudique os interesses do rei. Olha para isso, dá uma paradinha. De fato, essa igreja remanescente que prega a verdade, eles são rebeldes e revoltosos, porque eles não se submetem ao novo normal. Então eles têm que ser parados e não podem fazer a obra de Deus de restauração, porque eu não quero, porque prejudicam os meus interesses políticos. Eu já vi isso em algum lugar. Eu também. Continua. Quando a carta do rei Artaxerxes foi lida para Reum, Sinzá e seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém e, fazendo uso de força, obrigaram os judeus a parar a construção. A perseguição não será só literal. Uso de força. Deus abandonou? Não. É necessário que assim aconteça. Exatamente. 24. Assim, a obra no templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. A única diferença é que os verdadeiros cristãos dessa época vão pagar o preço para não parar. Porque se aproxima muito a igreja subir, né? E depois Jesus voltar, então não tem por que parar. E é o que nós estudamos ontem sobre fé. Você está disposto a isso? A pagar o preço para continuar? Então, vamos terminar aqui, só vou ler na apostila. Potestades atuando através de lideranças, eu citei ali todas as lideranças religiosas e políticas e malignas contra lideranças envolvidas com a restauração da casa de Deus, da cidade de Deus, que era Jerusalém naquela época, e hoje a igreja é a Jerusalém espiritual. Então, nós vimos que as potestades, elas investem contra as lideranças que se envolvem com a restauração da igreja do Senhor. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Deus. Obrigada, Deus, por esse momento, Pai. Obrigada, Deus, por sempre estarmos aprendendo mais de Ti, Pai. Que cada vez mais, Senhor, o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Cada vez mais, Senhor, a semente da Tua palavra venha ser frutificada, Pai, em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Desperta, Deus. Desperta, Senhor amado. Há muitos que vão ouvir, Deus, esta mensagem. Que o Senhor venha dar ouvido sensível, Deus. Cada um que vai ouvir posteriormente, Pai, para ouvir a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Desperta, ó Deus, a Tua igreja, Pai. Dai ouvido sensível, Senhor, à Tua igreja, para ouvir a Tua voz, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Deus, que a Tua igreja, Senhor amado, se desperte, Deus, para os dias maus. Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a Tua igreja venha ter ouvido sensível, Senhor, para ouvir a Tua voz, Pai. Sim, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, que a Tua igreja venha sair, ó Deus, da religiosidade, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha tirar toda a cegueira espiritual, toda a surdez espiritual, Deus, no meio da Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai, e que o Senhor venha trazer cada vez mais conhecimento da Tua palavra, Senhor, dentro dos tempos, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Senhor, desperta, Deus, aqueles que levam a Tua mensagem, Pai, há muitos. Oh, Pai, aqueles que ainda vivem numa religiosidade, Pai, aqueles que ainda têm salvação, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, desperta, Deus, os pregadores da Tua palavra para que possam estar levando uma palavra genuína, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, para que possa estar pregando a verdade, Amém, Pai. Jesus. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, desperta a Tua noiva, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra, Deus, venha alcançar muito, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha ter misericórdia, Pai, daqueles que ainda não conhecem verdadeiramente a Tua palavra. Sim, Senhor. Daqueles que ainda não conhecem verdadeiramente, Pai amado, o Seu chamado. Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia, Deus, que o Senhor venha despertar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, levando, ó Deus, uma igreja
Jesus. E o Senhor venha restaurar, Pai, a fome e a sede da Tua palavra, ó Deus, no meio da Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que eles venham ter sede, Pai, de conhecer a verdade, que só há na Tua palavra, que só há, ó Deus, uma vida de intimidade, de leitura bíblica, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, desperta a Tua igreja, Senhor, para a leitura bíblica, Pai. Que eles não venham se alimentar só no tempo, só no culto, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, que a Tua igreja venha se alimentar dentro dos seus lares, com seus familiares, Pai. Em nome de Jesus, Pai, restaura, Deus, restaura esse momento, ó Deus, dos cristãos estar lendo a palavra, Deus, dentro dos seus lares, com os seus filhos, com os seus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. E obrigada, Deus, por esse momento, Pai. Guarda o nosso final de tarde, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Assim eu oro, já confesso e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Fabiana. Pai, em nome de Jesus, Senhor, continuação ao coração da minha irmã Maria, Senhor. Senhor, muito obrigado por cada vez mais, Senhor, nesses estudos, nessas ministrações, o Senhor está arrancando escamas dos nossos olhos, Senhor. Amém, Jesus. Nos desamarrando, Senhor, tirando todos os tampões do ouvido, para que possamos, Senhor, ter conhecimento, Senhor, conhecimento da Sua palavra. Senhor, sabemos que faz parte da Sua obra, como é escrito na Sua Bíblia, Senhor, expulsar espíritos maus, Senhor, mas também, como os nossos pastores falaram agora, não adianta, Senhor, saber fazer se não estivermos preparados em santidade, Senhor. Então, nos ajusta, Senhor, nos molda, Senhor, nos ensina a ser verdadeiramente seus filhos, Pai. Trabalhe em nós, Senhor, e tire de nós tudo aquilo que nos atrapalha de lhe ouvir, de lhe seguir, Senhor. Buscamos a cada dia o caráter do nosso amado Jesus. Então nos ensina a sermos como Ele foi aqui, Pai. Paizinho, abençoe a vida do pastor José Arthur, da pastora Patrícia, do Lucas, Senhor, essa família abençoada, Senhor, que estão nos ensinando, Senhor, e a cada dia nos edificando mais na Sua palavra, Senhor, nos ensinando, Senhor, a ter sede e fome por Ti, nos ensinando, Senhor, a ver os mistérios que tem na Sua palavra, Senhor, as revelações, nos ensinando a ler a Bíblia não como um livro normal, mas sim um livro vivo como é o Senhor. Então, Paizinho, que Teus anjos estejam aqui nos guardando, nos protegendo, Senhor, nos livrando de toda seta do maligno, Senhor. Nós sabemos o quanto eles, Senhor, atormentam o inferno, mas para isso que eles foram chamados, Senhor, para nos ajustar, Senhor, ajudar os seus irmãos a também, Senhor, a saquear o inferno como eles também fazem. Então, Pai, abençoe essa casa, esteja aqui, Senhor, sempre, cuida, Senhor, da saúde deles, Senhor, nos direciona sempre para o centro da Sua vontade, que eles estejam, Senhor, no Seu caminho, Senhor, repreendo, Senhor, todo espírito de morte, de enfermidade, todo o espírito, Senhor, de falta de prosperidade, que a Sua mão esteja sobre essa casa, sobre essas vidas, Senhor. São escolhidos e separados Seus, Senhor. Agradecemos pela vida deles, pelo presente que o Senhor tem nos dado, Senhor, pela vida deles. Então, Paizinho, oramos e agradecemos, Senhor, por cada estudo, por cada ministração dados por Ele, porque estamos crescendo, nos fortalecendo, Senhor, e aprendendo mais, conhecendo mais de Ti, Pai. É o que buscamos, Senhor, nesses estudos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Lucas. Amém. Que o Senhor esteja cuidando das nossas vidas, meu Pai. Amém, Nossos Jesus. familiares. Que esteja cada dia mais nos usando, nos fortalecendo, Senhor. Diante de toda dificuldade, que não venhamos a nos desviar. Amém, Seguimos Jesus. em Teu caminho firme. Diante de todo o empecilho que esteja no nosso caminho, o Senhor esteja nos guiando, nos dando a Amém. Tua força. Em nome de Jesus. Amém. Amém.